Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Tô joia aqui, ó. Ó, muito, né? Hoje a nossa conversa vai ser diferente, tá bom? Hoje nós vamos interagir um pouquinho, tá bom, pessoal? Eu vou responder a pergunta da minha neta. Oi, vovó. Como foi que a senhora aprendeu? Aprendi o quê, minha neta? Tudo que a senhora sabe fazer. Então, tudo o que eu sei fazer? Eu sei fazer de tudo, mas o que você quer saber? A história da senhora, como é? A histórias? Mas sobre o quê? Sobre a minha infância, como eu aprendia os segredos das plantas, o que é que você quer saber? Um pouquinho de cada? Um pouquinho de cada. Tá bom, minha neta. Então, tá bom. Então eu vou atender o pedido da minha neta. A minha, não é aprendizagem, né? Que a gente, quando é criança, a gente, tudo que o papai e mamãe tá fazendo, a gente tá observando, né? Então, aí eu sou a filha do meio de sete. De sete filhos, eu sou a do meio. Né? Então eu lembro assim, nossa, parece que eu vou lá no passado, quando eu começo a falar para meus netos como que foi a minha infância, como que eu aprendi a conhecer uma planta e planta, né, a, as plantas que é venenosa, que não é venenosa, então a que é venenosa que tem que tirar para tirar o veneno, né? Mas foi através de convivência mesmo, né? Porque os meus pais, né, eles eram pessoas humildes, né, do interior de Minas, né? Meus tios, todos, né, na época de que eles vieram para cá, era 1940, mais ou menos isso daí, né, que eles contavam pra gente, né? E então, aí veio meu pai primeiro, né, veio para São Paulo, né, para tentar a vida aqui, né? Ele tinha acabado de casar com a minha mãe em Minas Gerais, né? E aí resolveu vir aqui para São Paulo para tentar a vida, né? E porque a ilusão de todo mundo, vamos para São Paulo para nós ficar rico. Todo mundo quer ficar rico. E aí quer vir tudo para São Paulo. Aí que acontece? Aí meu pai, ele conta, né? Ele conta pra gente, né? Que foi para ele comprar a casa dele aqui, né? Foi uma luta, né? Que ele era pedreiro, trabalhava de pedreiro naquela época. Então quem trabalhava de pedreiro naquela época tinha muito assim, muito emprego, né? Para trabalhar, mas só que eles trabalhavam mais assim para o dinheiro mesmo, né? Eles eram assim muito, como eu posso dizer? As pessoas aproveitavam muito, né? Vieram de Minas, né? Vieram do interior, então onde que a gente pagar, né? Então, mas com isso ele desafiou, né? Porque ele era um homem, né? Um homem desafiador, um homem não tinha medo das coisas, né? Aí o que aconteceu? Aí o meu pai comprou, né? Um terreno, né? Que ainda até existe esse terreno ainda, né? Agora hoje é um prédio, mas antigamente não. Antigamente era uma. Meu pai fez primeiro uma casa de barro, né? Ele conta, fez uma casa de barro e, e a minha irmã mais velha, né? Que hoje infelizmente ela já é falecida, né? Ela veio bebezinha para essa casa. Então ali eles começaram, ele, a minha mãe, né? Os parentes. Aí ele trazia os parentes que eram do interior. Vai, vamos lá para São Paulo. Todo mundo falava, vai, vamos lá para São Paulo, que Bastião, que era o nome dele. O Bastião tá lá em São Paulo, lá ele vai ajudar a gente. Aí vinham, né? Tudo pra nossa casa. Aí nisso veio a minha tia, né? Mas também são todos falecidos, tá, pessoal? Não vou nem falar, tá bom? O nome das pessoas são todos falecidos. E uma das minhas tias, uma era parteira, a outra era benzedeira, a outra era rezadeira. Cada um tinha aquele dom que nós trouxemos lá dos nossos ancestrais, nossos, né, dos meus avós, tataravós, né, dos nossos povos africanos mesmo, né? Então cada um tinha seu dom, né? Que a minha tia era raizeira, e além de ser raizeira também era parteira, né? E aí eu lembro, a minha neta agora fala assim, vó, mas como que você lembra disso daí? Mais ou menos, assim, eu acho que eu tinha uns 3 para 4 anos, né? E aí eu já gatinhava, já andava, né? Já conseguia andar. Aí onde que quando a minha tia chegava, aí ela falava, vai, vamos lá pro quintal, vamos lá caçar um pouco de verdura, vamos ver alguma coisa. Então nisso, ela me falava, né? Olha, essa planta é para isso, essa aqui é para aquilo. Aí tem que fazer isso, tem que tirar aquilo, tem que tirar, né? E explicando para mim como fazer, né? O remédio, como tirar as coisas venenosas que nem eu falei para vocês, né? Da planta, né? Para estar extraindo, né, as vitaminas, o remédio, né, através de casca, de árvores. Então, naquela época, a gente entrava no mato, né, aí ia pros brejos afora, que ela era parteira, e ela andava sempre com facão. Então, ela ia cortando os matos, e eles me explicando, né.
como tinha que ser feito. E aí também tinha outra tia, que eu tô falando, né, que eu falei para vocês no começo, né, que essa minha tia, ela era benzedeira. Aí as crianças de casa, as crianças dos vizinhos, quando ela chegava, não via a hora, né, para ela fazer o benzimento dela, mas tudo com erva também, né, ela benzia, orava as crianças, né. Naquela época a gente não tinha assim, médico, não tinha AMA, não tinha nada, né? Era só fé em Deus e fé também, né, no aprendizado, né, que trouxemos dos nossos ancestrais que eles aplicavam, né? Aí eu fui aprendendo, né? Aí aprendi, minha mãe falava assim, ó, fulano, vai lá, Chiquinha, que eles me chamavam de Chiquinha. Vai lá na horta pegar um remédio lá, que é dor de barriga pros seus irmãos, que agora eu não posso sair lá fora. Aí eu já ia correndo, já lá pegava os raminhos lá, que era o que a minha tia tinha ensinado. Aí trazia pra mamãe, pra ela fazer o chá, fazer os remédios, né, pra criança, né, que era pros meus irmãos, né. Aí eu fui aprendendo, né, eu só não aprendi mesmo, aliás, não é que eu aprendi, é que eu não tenho coragem, até pra, quando nascia filho lá, as crianças lá, que a minha tia ia escondidinho lá, que era na época da cegonha, né, e eu e minha irmã, nós ficava escondidos, espiando, né. Então até isso, né, mas só que eu não tenho coragem de fazer isso não, né, mas só que na época ela ensinou, né, ela mostrou pra gente, ó, tem que fazer assim, assim, assado, quando nasceu o neném, assim, assim, porque às vezes era muito longe, se não tem como correr, então vocês estão aí, vocês, né, porque cada ano era um filho, cada ano era um filho. Quando a gente tava pensando que tava só aquelas criancinhas, quando ia ver mamãe bordando, mas tudo escondido também, né, aí quando ia ver, lá veio o filhinho, né, que era pra gente, era uma festa, né, ter uma criança em casa, que era, nossa, era uma alegria, minha mãe ter o bebezinho. Aí fui aprendendo, né, e fui colocando também na minha vida, né, ensinando para as pessoas, e a minha tia também explicando, né. Aí o tempo foi passando, né, o tempo foi passando, a gente foi crescendo, né, aí depois foi para a escola, aí tinha menos tempo de estar entrando assim, embrenhando com os matos com a minha tia, mas aquilo ficou aqui na minha cabeça, né, até hoje, tem tudo aqui na minha cabeça, parece um filme, é só eu apertar assim e aquele filminho já vai vindo tudo na minha cabeça e eu vou colocando para fora, né, aquilo que eu aprendi. Aí fui estudar, né, que foi o ano, ainda quando eu entrei na escola, antigamente a gente entrava na escola com 7 anos, hoje não, né, hoje começa com 4, né, a criança já começa a ir para a escolinha, mas não, naquela época era 7 anos, né, e isso não era todos, né, não era todas as crianças que iam, principalmente nós, que eram, né, os negros, então nosso pai, assim, eles tinham medo, né, e porque a gente sofria muito preconceito também dentro da sala de aula, né, como eu sofri muito, né, dentro da sala de aula, até como é que fala, eu levei esse trauma muito tempo, né, porque logo nos primeiros dias, para ir para a escola, sair de casa, né, sair do nosso conforto ali, né, do nosso habitat ali juntinho com a mamãe, né, e para entrar numa sala de aula, aí ver as coleguinhas, e a gente não podia conversar também com as coleguinhas, também nem todas as coleguinhas chegavam perto da gente, né, porque a minoria, só tinha, se contar, agora é só 3, 4 pessoas negras que tinha na sala de aula, né, e ainda a gente ficava tudo lá pro cantão, tinha toda a gente lá no cantão, para sentar no cantão. Aí era tudo sala, de primeiro era sala só de menina, e só sala de menino, não era misturado igual é hoje não, é tudo separadinho. Aí tinha aquelas coleguinhas que às vezes olhava pra gente, mostrava a língua, as meninas mostravam a língua pra gente, a gente chorava porque as meninas mostravam a língua, mas não podia falar nada, né? Porque hoje não, hoje mostrou a língua, a criança já fala, olha lá, fulano mostrou a língua, aí já vai lá pra diretoria, então vai lá conversar com a professora. Então eu sofri muito, né, com esse preconceito dentro da sala de aula, no aprendizado, né, não só com as coleguinhas, mas até com os professores, né, porque antigamente os professores, eles não eram instruídos, né, para eles separar, né, então eles, em vez de eles juntar, né, que era, a época era assim, então eles separavam, né, então dava mais atenção para as meninas brancas do que para as meninas negras, que no meu caso eu fui uma delas, né? Não estou falando mentira porque eu estava lá, eu passei isso, né? E naquela sede de aprender,
e as meninas, né, ia na lousa, no quadro negro, a gente falava quadro negro, escrever, eu com aquela vontade de ir no quadro negro, mas não sabia nem pegar no lápis, porque antigamente a gente não sabia nem pegar no lápis, aqueles lápis grossos, aqueles que tinha antigamente, aí não conseguia fazer a lição, aí ficava nervosa, chorava dentro da sala de aula, aí fazia até xixi xixizinho nas calças, sentada escondidinho, quando ia sair, né? Aí saía com vergonha, que tá tudo molhada, né? De nervoso, e também aquela agonia, né? Querendo aprender e não poder, né? Querendo a atenção da pro, né? Hoje fala pro, né? Mas na época era a nossa professora que a gente falava, né? Dona professora, nossa professora, né? O professor, agora hoje não, hoje as crianças tudo é pro, né? Antigamente não, né? Tinha que ter aquele maior respeito mesmo com os professores, né? E aí, o que aconteceu com isso, gente? Aí todas as vezes que eu ia para a sala de aula, eu chorava, mas só que na minha cabecinha eu pensava assim, nossa, ainda um dia eu vou aprender, aí eu vou ser uma professora, mas você é uma professora melhor do que essa professora minha. Eu sei que ela tá, né? Na época eu não pensava isso, que eu penso hoje, né? Que eu era uma criança, né? Eu vou ensinar todas as criancinhas, né? Com carinho, com amor, né? Eu vou entender as crianças, né? Não vou separar as crianças uma da outra, né? A diferença de cor de pele, né? De cor, até de vestimenta, né? Porque a minha mãe era pobre. E o uniforme era uniforme branquinho, era tipo de uma roupinha que colocava assim pra trás, parecendo que a gente ia tudo pra cadeia. Com aquelas roupas aqui pra forca, assim, ó. Colocava um avental aqui assim, minha mãe fazia com pano de saco em casa mesmo, minha mãe costurava, né? Que ela costurava na mão. Aí ela mesmo fazia nosso uniforme, mas só que as outras crianças, né, que tinha mais, né, assim, né, não pode dizer, né? Então os pais compravam, então fazia com costureira, né? Mas a nossa não, mas a minha mãe fazia com o maior capricho a nossa roupa, tudo limpinha, tudo branquinha, né? A gente ia tudo arrumadinho. Aí as meninas tinham que colocar fita na cabeça. Eu tinha os cabelos assim, umas tranças grandes. Mamãe colocava fita na cabeça, as meninas puxavam minha fita. Aí ria da minha pele, né? Ria do meu cabelo. Tudo que minha mãe fazia, ela fazia bonitinho, as pessoas achavam que era feia, as meninas, né? Aí eu comecei a crescer com aquele preconceito, que tudo que minha mãe fazia não estava certo, que eu não tinha que ser aquele modelo, né? Eu, como criança, eu pensava isso, né? E pensando, ai, um dia eu vou, né? Eu vou aprender, né? Eu vou aprender, aí quando crescer, né? Vou ser uma professora, vou ensinar todas as crianças, não vou hoje é o dia das crianças, porque naquela época, hoje não, mas naquela época os professores batiam nos alunos. Hoje não, se bate já, né? Já, eles batiam nas crianças, né? Aí as crianças que não sabiam, né? Não é que não sabia, que nem no meu caso, né? A gente tava querendo saber, mas só que não tinha aquela oportunidade, aquela chance que nem é hoje, né? Para os professores ter paciência, né? Tinha professores lá que não chegava nem perto da gente, não chegava nem perto, né? Aí quando chegava de longe, olhava o caderninho, estava errado, aí fazia assim na cabeça, dava croquinho na cabeça, batia na cabeça da gente. E a professora bateu muito na minha cabeça, bateu. Aí eu tinha uma dor de cabeça, chegava em casa, mamãe, o que você tá chorando, zoinho vermelho, né? Porque não podia falar também, né? Que a pro tinha batido assim na cabeça, assim, ó, batia na cabeça, chamava a gente, vocês é burro, eu falava mesmo, gente, não tô mentindo não. Falava, vocês é burro, né? Mas hoje essas professoras já estão lá no universo, lá, né? Acho que até renasceram. Né? Então aí sendo alunos, tá sendo alunos, né? Esses professores que fizeram isso com as crianças, né? Não só comigo, né? Porque não tinha muito negro na escola. Não tinha. Eu entrei na escola, eu fui na 60 e... Eu tenho 50... Eu nasci em 54. Foi na 60. 61. 61. Que eu entrei na escola, né? Primeiro ano, que nem eu tava contando pra vocês, né? Então não tinha, assim, muitas pessoas negras. Não tinha mesmo. Até as pessoas que trabalhavam, os professores, diretores. Nossa, gente. Hoje as criançadas estão no céu, viu? Estão no céu, que hoje tem merenda, né? Tem merenda, tem horário, tem para brincar, e a gente não tinha. Então os que tinham, né?
A mamãe fazia o lanche, então tinha na hora que descia, mandava um aluno descer, não sabia olhar as horas, a professora falava, vê que ponteiro que tá, para falar que hora, para ver se tá na hora do recreio. Aí um descia lá, sempre tinha aquela, né, que gostava, né, que a professora tinha, que era o xodózinho, deixava ele ver as horas lá. E eu falava assim comigo assim, eu quero tanto aprender, né, para ver as horas, para a professora falar para mim, vai lá ver as horas. Mas só que era, né, era só pensamento, porque mesmo se eu soubesse, a professora não ia falar para mim lá ver as horas. Aí a gente descia para tomar o lanche. Então quem tinha levado o lanche, né, que naquela época, aí as mães faziam os lanches para as crianças, colocava as coisas assim, né, as coisas que eles que tinham melhor, né? Aí a minha mãe fazia o nosso lanchinho. Aí como a gente plantava no quintal, minha mãe fazia doce de abóbora, doce de banana. Aí ela colocava no nosso pão pra gente levar, né? Aí colocava, sempre tinha uma banana, né? Ela colocava banana, colocava uma fruta, né? Que nem laranja, pé de laranja, ela tinha muito. Laranja, então, nossa, banana, a gente tinha pé, né? No quintal. Então a gente sempre, todo dia levava banana. Aí com isso, as crianças maldosas chamavam a gente macaco. Porque a gente levava todo dia banana na lancheirinha. Aliás, o nosso era um bornal assim, um bornal de pano que era amarrado assim, né? Aí levava aquele bornal, colocava o bornalzinho assim, aí a gente colocava, né? Mas pra gente era uma delícia, né? Eu fazia bolo de fubá, colocava, então a gente ficava sentadinho no canto, sozinho, porque ninguém chegava perto da gente não, gente. Não chegava perto da gente. Então a gente comia o nosso lanchinho ali, né? Guardava nossas coisinhas. E às vezes tinha aqueles meninos que chegavam, cuspia no nosso lanche, né? Cuspia, a gente chorava, não podia falar para a diretora, para a professora, né? Porque infelizmente, né? Eles não falavam nada. Então, porque você mexeu, porque você não, né? A gente não mexia. Eles que vinham mexer com a gente, xingava, né? Fazia careta, xingava de macaco, né? Um monte de coisa, né? Que aí tem, né? E tem criança que hoje, tem negro que hoje, pois, olha, por Deus, eu ficaram muito revoltado, né? Meus irmãos, nós tivemos assim uma convivência muito forte com nossos pais. Então eles explicavam pra gente, né? Não fica triste não, que as crianças fazem isso assim. É porque eles não sabem, os pais não ensinaram pra eles. Mas um dia vocês vão tudo ser amigos, vão interagir, né? Aí vocês vão tirar, né? Como é que fala? Essa desigualdade que tinha, né? E vocês vão ser amigos, né? Aí, tá bom, pessoal. Aí eu estava no primeiro ano. Não saía da lição da babá, não saía da lição da babá. E a professora, naquela cartilha, a cartilha Caminho Suave. Nossa, olha, eu não comento para professor nenhum Caminho Suave, viu? Que para mim não foi suave esse Caminho Suave, não, viu? Aí não saía da lição da babá. Aí a professora falava assim, olha, quem não sair da lição da babá vai colocar um fitão. Aí colocava uma fita de papel assim na cabeça da gente e colocava lá. Aí as criançadas tudo ria que não saía. Aí eu chegava em casa chorando. Ai, mamãe. Aliás, nem falava isso que não podia falar, que nem eu tô falando agora, né? E eu pensava só nisso daí, pensava, né? Aí foi um custo. Aí só que um dia eu prometi pra mim mesmo, sabe? Do jeito que eu tô sentada aqui, eu sozinha conversei com Deus. Falei, Deus, deixa eu sair da lição da babá, pra professora não bater mais na minha cabeça, né? Que eu era pequenininha, pra minha cabeça não doer, pra mim não precisar faltar na escola, né? Aí quando foi um dia, aí eu falei assim, é hoje que eu vou aprender. Aí eu tinha vergonha, a professora mandava falar, aí eu tinha vergonha de falar, mas só que eu sabia, mas eu tinha vergonha. Aí eu levantei a mãozinha, aí a professora falou, então, fala para a professora o que está escrito aqui. Aí eu comecei a falar para a professora, bar, fala mais alto. Aí eu não saía do bar, começava a chorar. Aí as crianças riam. Aí ia embora para casa de novo, falava, hoje não foi, meu Deus, mas amanhã vai dar certo para mim, eu vou falar. Até o fim, a lição da babá, do bar até o bu. Aí quando foi, outros dias, aí eu comecei aos pouquinhos, bar, né? Fala mais, qual que é depois do bar? Bar, B com E, B, que era assim de primeiro, B com I. Aí eu ficava, bi, aí parava no bi. Ai, meu Deus, começava a chorar. Hoje não dá, a professora falava. Aí só no outro dia. Aí eu de novo conversando com Deus. Falei, não, Deus, eu vou ter que saber
a lição do bar para me terminar, para me falar para a professora, para eu passar para outra lição, que era a lição do cachorro, né? As outras crianças estavam tudo lá na frente. Só eu que estava lá, eu mais umas 3, a lição da babá. Então, pessoal, na outra semana eu continuo, tá bom? Explicar como que eu saí da lição da babá, tá bom? Falou, pessoal, dá um like aí pra mim, tá bom? Beijo!